Agora a gente vai falar. Thiago Minhoca, da vitória do Fortaleza, 1-0 sobre a equipe do Caucaia pelo Manjadinho. O que é que você me conta aí desse novo triunfo do Tricolor do PC? Pois é, olá Celso, olá todo mundo que está acompanhando. Falar aí mais de um jogo, né, do Fortaleza, que tinha estreado no último final de semana, e aí o segundo jogo do Campeonato Cearense, jogo no PV. O Fortaleza, de maneira já esperada, né, ia ter uma alteração bem drástica no seu time. Fortaleza que vai ter aí, enfim, né, o calendário do Fortaleza, assim, para quem tem muita competição a disputar, o calendário vai exigir muito, né? E como também o campeonato estadual valendo um pentacampeonato, Fortaleza ele vai tentar ao máximo ali dar uma possibilidade de ter um time bom para jogar o campeonato, para também não arriscar de, por exemplo, porque é bom lembrar, né? Essa primeira fase, Acabou de sair o gol do Bahia, viu? Acabou Nos de sair o gol do Bahia. acréscimos. Ei, rapaz, tá saindo muito gol assim, né? Ontem o Sport também Tá pegou no finalzinho. trabalhando com gol no final, né? Pois Nos é. acréscimos mesmo. E aí, e aí eu vou citar também até sobre isso, porque o jogo hoje, né, o Fortaleza ele contava com algumas baixas, né? O De Pietri foi exatamente a última negociação, fechou com o Tadieres da Argentina. Fortaleza vai ganhar ali por volta de 2 milhões e 300 mil, mais ou menos, 2 milhões e 400 mil com a venda do atleta. E aí, o grupo que era de 31 jogadores passou a ficar de 30 jogadores. Só que é bom lembrar, desses 30 jogadores, são 4 goleiros, né? E aí só basicamente 2 goleiros vão para jogo. Aliás, para o jogo em si, né? Um titular e um reserva. Ou seja, já reduz para 28. Só que 2 deles ainda não estão regularizados, nem o Pochettino e nem o Lucero. E aí já fica quanto? 26. E já não tinha o Moisés, que hoje fez uma cirurgia, vai ficar de 2 a 3 meses fora, cai para 25. E aí ainda teve o Crispim, que teve uma fascite plantar, né? Aquela dor na sola do pé, e ele não pôde também jogar hoje, já caiu para 24 jogadores disponíveis para o Fortaleza hoje. Então, assim, já ficou complicado de fazer uma montagem, mas o Vojvoda, basicamente, para esse time inicial, Celso, ele fez um time bem modificado. Então, dos 11 titulares do jogo da estreia contra o Iguatu, o Fortaleza só manteve o Ceballos, o zagueiro que até se destacou muito bem. Eu até escolhi ele como o melhor do jogo do final de semana. E aí veio com um novo time. O João Ricardo, por exemplo, que era o goleiro, né, do Ceará e agora faz parte do Fortaleza, fez a sua partida de estreia. Bruno Pacheco na esquerda, juntamente com o Tite retornando também à titularidade. Brits fazendo seu primeiro jogo. O Dudu jogando pelo lado direito, ali no lugar onde atuava o Pikachu. O Pikachu foi preservado. Fez uma nova dupla de volantes. Zé Wellison juntamente com o Lucas Sacha. Samuel, já que o Crispim não estava disponível e o Pochettino ainda não está regularizado, jogou de meia e fez um novo ataque, né, que não tinha começado como titular, mas entrou na partida passada, no caso Galhardo, juntamente com o Pedro Rocha. Então o Fortaleza era uma equipe bastante modificada, e eu acho que esse é o primeiro ponto principal, Celso. Eu acho que além de falar do jogo em si, o Fortaleza precisa fazer isso que está fazendo. Tem que dar minutagem a todo mundo. O Fortaleza se qualificou e já tem um trabalho que boa parte já conhece do que o Vojvoda sabe executar com esse time. Então, uma linha de 3, uma linha de 4. Eu acho que agora ele precisa dar ritmo e para que os novos contratados entendam um pouco a sistemática do time e o time vá pegando um pouco mais de entrosamento com esses novos atletas. Então, assim, o Fortaleza utilizou nesse período, eu acho que só não utilizou o Gustavo Coutinho, que estava hoje no banco, os 2 goleiros, né, que é o Kennedy e também o Luan Poli, que são terceiro e quarto goleiros hoje do Fortaleza. Não listou ainda nenhuma vez o Wesley Braga, que é um jogador que estava no ano passado, mas era ali do time sub-23 e que está sendo aproveitado agora para esse ano. E de resto, ele utilizou todos os atletas. Todos os atletas o Vojvoda utilizou em 180 minutos. Então, assim, ele está dando minutagem para os atletas ganharem ritmo, ganharem sequência para quando chegar ali em fevereiro, que aí vai começar realmente jogos mais pesados, né? Vai ter o Clássico, o Rei do Campeonato Cearense, vai ter o duelo contra o Bahia jogando na Fonte Nova, o que também é muito complicado, e ainda o fato da Libertadores, que aí é a competição que eu considero mais importante desse começo de temporada. E aí, vamos casar com aquilo que eu falei também no final de semana, Celso. O que é que acontece geralmente no começo de temporada? As equipes ainda estão tentando pegar um pouco de ritmo.
E não à toa, como você acabou de falar agora do Bahia, né, que acabou de fazer o gol aí para garantir essa vitória no final aí do Campeonato Baiano, tá acontecendo muito isso. Aliás, isso é de praxe. É de praxe a gente ver equipes talvez não sobrarem, né? Porque o Fortaleza é uma equipe de Libertadores, é uma equipe que vai para o 5º ano de Série A, é uma equipe que tem um ótimo treinador, é uma equipe que qualificou mais o elenco, então vai pegar o Caucaia e vai enfiar a sacola. E poderia ter sido isso. O jogo ele se desenhou para um resultado até tranquilo para o Fortaleza. Só que o gol inicial, né, um gol até numa jogada de escanteio, e que é o próprio Tite acaba abrindo o placar ali numa bola sobrada, parecia que o jogo pudesse se caminhar para uma tranquilidade. Acho não, tenho certeza. Eu vejo que o jogo de hoje foi melhor do que o primeiro jogo. O time que entrou hoje em campo era um time mais qualificado, até porque boa parte das peças que estavam em campo, para mim, são mais potenciais titulares no Fortaleza de hoje, ou do que pode ser daqui para frente, do que o time que jogou no final de semana. Então, tinha Galhardo, que tem muita qualidade, tinha o Pedro Rocha, que eu considero também um jogador que tem muita possibilidade de ser um titular, Sacha, que eu acho o melhor jogador de meio de campo em termos de recuperação de bola. Então, eu acho que tinha hoje em campo jogadores mais próximos tecnicamente de um time principal. Então, eu vejo que nesse jogo que foi no PV, o Fortaleza poderia ter aberto o placar. Por exemplo, logo com 15 minutos mais ou menos, o Brits sente uma dor na coxa e pede para sair. Ele sai já por volta dos 20, ele ainda fica mais uns minutos ali. Ele levou uma pancada no começo da partida e aí ele pede para ser substituído. E o Fortaleza tinha iniciado a partida num 3-5-2, né? Liberando o Dudu pelo lado direito e o Pacheco pelo lado esquerdo, com uma linha de fato de 3 zagueiros, não como, por exemplo, tinha feito no jogo passado com o Tinga. E aí, nesses minutos iniciais, com a saída do Brits, ele acaba utilizando o Pikachu, que é uma carta que sempre o Fortaleza acaba utilizando. E o Fortaleza, por exemplo, teve outras possibilidades de abrir o placar, e na melhor delas foi exatamente com o Pikachu, uma jogada pelo lado esquerdo do próprio Bruno Pacheco, se eu não me engano, e aí ele faz um cruzamento, o Pikachu com o gol todo aberto. Assim, não foi Dá para dizer que foi do nível Matheus Vargas, vai. Dá para dizer que foi nível Matheus Vargas, porque ele e o gol totalmente aberto, o goleiro já batido, bastava talvez nem fazer nenhum movimento, a bola batesse nele, é porque o Vargas fez isso, né? A bola bateu no Vargas e acabou indo para fora. Me lembre, não. E o Pikachu conseguiu uma proeza maior, né? Que foi acertar a trave, né? Assim, que é mais difícil ainda você, numa conclusão, acertar a trave oposta onde estava o goleiro, perdeu uma chance inacreditável. E aí o Fortaleza foi criando muita possibilidade, mas eu acho que errando muito na. Claro, eu acho que é uma questão do tempo, né? E a equipe do Caucaia fez isso muito bem. A linha de impedimento do Fortaleza, eu acho que teve só no primeiro tempo 5 impedimentos, né? Se foi até de maneira, num período muito curto, vários impedimentos seguidos do Fortaleza, tentando uma bola longa muitas vezes. Então, no geral, eu acho que a partida, Celso, ela não foi uma partida para se cobrar muito de desempenho, embora tenha que se cobrar, obviamente, de atenção, porque o time poderia ter deixado escapar uma possibilidade de uma vitória, né? Porque poderia ter se transformado numa vitória simples se a Fortaleza aproveitar as possibilidades, mas acabou desperdiçando chance. E a equipe do Caucaia, já ali no final do primeiro tempo, teve uma defesa importante do João Ricardo, não foi bem no final, foi mais ali na metade do primeiro tempo, mas no segundo tempo, o Caucaia, com a saída até do Guto, que foi no primeiro tempo, e o treinador Roberto Carlos colocou um jogador de mais ofensividade, o Fortaleza começou a ficar meio no toma lá da cá, sabe? Perdeu gols de novo no segundo tempo, mas o Caucaia também chegava mais vezes com perigo, também no segundo tempo, e aí ficou aquele jogo mais... o Fortaleza não matava e o Caucaia também não aproveitava alguma chance de tentar botar uma água no chope. Eu acho que o Fortaleza foi superior, mas faltou mais de alguns jogadores ficarem mais conectados, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre os desempenhos individuais, mas eu acho que foi necessário isso, né? Dar uma rodagem a mais para alguns atletas, olhar os jogadores que não tinham estreado ainda, como foi o caso do Pacheco, o próprio João Ricardo, e, no caso, o Fortaleza sair com essa vitória. Eu acho que o torcedor ele chega para essa temporada com expectativa tão alta que a cada jogo que o Fortaleza não consegue fazer o seu resultado de maneira mais predominante contra o adversário mais frágil, vai ficando aquela pulga atrás da orelha. Mas Você acha que tem um pouco a ver com o que aconteceu no ano passado? Sabe? Tipo, porra, o time começou aqui patinando, a gente tinha uma expectativa alta, mas a gente ficou, não,
Uma hora vai. Uma Tem hora uma vai. certa, Foi. tem uma Foi certa, e o Fortaleza alcançou seus objetivos, vamos mas lá, tem uma foi no certa susto, né? semelhança, tem uma certa semelhança, mas eu não diria ainda com muita convicção, certo? Porque o Fortaleza, no ano passado, quando eu e o Lucas a gente mencionava isso, a gente foi frisar mais quando chegou no quinto, no sexto jogo, e eu acho que é natural acontecer algumas coisas assim durante uma partida. Só não pode acontecer de maneira tão recorrente ao longo de um jogo, principalmente quando você vai enfrentar um adversário mais frágil. E eu acho que o Fortaleza ele teve esse flerte, sabe, de tentar jogar de uma maneira muito tranquila e aí desperdiçando muitos ataques, né? Teve uma do Romarinho, teve outra lá com o próprio Lucas Sacha, que também chutou uma bola na trave no segundo tempo. Então o Fortaleza transformou um jogo que poderia ter sido bem simples num jogo que ficou ali um pouco chato, né? No final, porque parecia que o Fortaleza poderia deixar escapar até uma vitória, assim, por descuido. Não necessariamente porque o Caucaia estava melhor do que o Fortaleza, mas é porque o jogo ele não estava, né? O Fortaleza não matava a partida e ficou nesse contexto. Então, em termos gerais, eu vejo que o mais importante para o Fortaleza agora é dar essa minutagem ao elenco, obviamente ao elenco todo. O que eu vou falar agora, o que eu faria, né? Obviamente. Sim. O jogo contra o Campinense no final de semana já é o time talvez mesclado do que foi o primeiro jogo com o do que foi o jogo agora. O jogo contra o Sergipe no outro meio de semana faz uma outra mescla. E aí, se eu não me engano, Fortaleza, se eu não me engano, tem 10 jogos até o jogo do Deportivo Maldonado. Nesses 10 jogos é girar elenco e dar principalmente oportunidade a atletas que em algum momento vão ter que ser utilizados. Como, por exemplo, hoje ele deu para o Samuel. Tudo bem que se tivesse o Crispim, talvez o Samuel não fosse utilizado. Mas eu acho que tem que dar uma minutagem para o Gustavo Coutinho, eu acho que tem que dar uma minutagem para o Wesley Braga em algum momento, tem que dar uma minutagem para o Abraão. Né? Eu acho que são alguns atletas que vão precisar. Não, obviamente, se desfazendo por completo do time, porque eu acho que você tem que ter pelo menos um molde de time para, pelo menos em 5, 6 jogos, você já ter uma cara do time que vai entrar em campo na Libertadores. Então, acho que esse é o ponto principal. Até para não trazer uma pressão matemática, né, para dentro da sua rotina, porque que de performance técnica, que de performance tática e de desempenho técnico a gente sabe que esse time tem o que mostrar, a gente sabe, né? Evitar que venha uma pressão matemática para atrapalhar, né, o trabalho, né? Assim, porque, por exemplo, o Ferroviário goleou, né, na primeira rodada. Aí terminou a primeira rodada na frente do Fortaleza. E aí eu acho que isso na cabeça da torcida, enfim, de algumas pessoas, não, a gente tinha que ser primeiro do grupo, assim, da primeira até a última rodada. O De Fortaleza ponta a precisa. ponta. O Fortaleza precisa ganhar todos os jogos. Precisa ganhar todos os jogos. Se o Ferroviário, qual foi teve uma outra equipe que ganhou, acho que foi o Maracanã, né? Se o Maracanã ganhar todos os jogos, aí vai para o saldo. E aí, claro, o Fortaleza está fazendo placares muito apertados, muito diminuto e tal. Mas ele vai enfrentar os mesmos adversários que o Ferroviário vai enfrentar, os mesmos adversários que o Maracanã vai enfrentar, e precisa prevalecer, né? O Fortaleza vai ter uma viagem, vai jogar no Romeirão contra a equipe do Barbalha, que é uma equipe que eu considero bem frágil, né? Que até tomou a goleada Joga do no próprio... Romeirão, é? Na Arena Romeirão, exatamente. Vai ser o primeiro jogo do Fortaleza jogando lá. O Ceará jogou no final de semana, né? E o Fortaleza vai jogar na quarta rodada. Então, eu diria, Celso, que nesse início é dar minutagem, e aí, claro, como você bem mencionou, não dá para a gente chegar no sexto, sétimo jogo e algumas coisas ainda não estarem na maneira, o time disperso. Hoje, por exemplo, a gente viu alguns jogadores de maneira dispersa, né? E aí, já entrando destacando individualmente cada atleta, um jogador que, por exemplo, eu não gostei tanto foi o Pedro Rocha. Achei ele muito disperso, muito disperso. Muitas vezes impedido por não fazer a linha de impedimento da melhor maneira, mas até mesmo perdendo boa chance. Teve uma no primeiro tempo que ele tinha a possibilidade de tocar para o Samuel, que estava em condição livre, tentou fazer a jogada individual e chutou para fora. Outras jogadas ele se atrapalhava, chutava em cima da marcação, então eu acho que ele não estava totalmente numa noite inspirada. Eu acho que pelo que é o Pedro Rocha, um jogador que tem muita qualidade e que pode ser um titular, né, quando tiver todo mundo apto, eu acho que ele acabou sendo um jogador mais abaixo, assim, pelo lado do Fortaleza. O Pikachu, de uma certa maneira, eu já tinha falado que
no final de semana que o Pikachu, às vezes, ele pode não estar jogando bem, mas é um jogador decisivo. E acho que hoje ele até teve boas chegadas pelo lado direito, quando ele entra durante o jogo, né, já no primeiro tempo, mas perde um gol inacreditável. Talvez fosse o gol para deixar o jogo mais tranquilo e o Fortaleza, sabe, com naturalidade, fizesse o terceiro, o quarto gol, mas acabou perdendo uma chance e perdeu também outras possibilidades. O Pikachu também acho que fica um pouco abaixo daquilo também que se espera dele. E eu não consigo, acho que listar um terceiro, não, assim, porque eu acho que o Fortaleza não jogou mal, não. Acho que talvez o Zé Wellison tenha jogado um pouquinho abaixo, de uma certa maneira, porque não sei pela característica, né? Eu acho que ele até ajudou um pouco na recuperação de bola, mas né, nessa ofensividade, até porque quem fazia isso, e já entra no lado positivo, acho que o Sacha executou melhor isso. O Sacha chegou muitas vezes dentro da área. Teve uma que ele próprio finaliza na trave, tem uma outra que ele dá o passe exatamente para agora não sei se foi o Galhardo que tentou finalizar. Então, eu acho que a participação do Lucas Sacha foi muito boa. Outro jogador também que eu achei de ponto positivo, que aí tem mais a ver com os estreantes, acho que a partida, e é mais uma menção, a partida do Pacheco foi muito ok, e o Pacheco é esse jogador. Ele não é um jogador desastroso, embora às vezes cometa falha, e é um jogador que também não é um jogador excepcional enfim, né, no conceito da palavra, mas é um jogador muito regular. As jogadas pelo lado esquerdo, teve umas 2, 3 chegadas dele pelo lado esquerdo, uma delas foi exatamente o passe para o Pikachu, que teria sido contado como assistência, e o Pikachu perdeu. Mas eu vou fazer essa menção para ele. Mas gostei mais do Dudu do lado direito. Bom jogador, cruza muito bem, boa chegada, bem inteligente. Não é com a característica do Tinga, né? Porque, assim, primeiramente o Fortaleza começou no 3-5-2. Mas quando entra o Pikachu, quando o Brito sai lesionado, que saiu até com problema na coxa, a gente vai ver se foi uma questão muscular e se vai levar muito tempo, aí ele faz uma linha de 4. E o Dudu passa a render melhor quando ele está como lateral direito. Eu acho que ele se aproveitou melhor. Só que isso gerou um problema em alguns contra-ataques do Caucaia. Eu senti que o Fortaleza, na recomposição, e claro, primeiro jogo da maioria desses jogadores, a perna para voltar, eu acho que para esses jogadores ainda sem pesa. Dúvida. Então, como o Fortaleza jogava com um bloco muito alto, né, da defesa, quando perdia essa bola, gerava uns contra-ataques muito perigosos. Um deles foi até o glorioso Goiaba, né? Goiaba que enfrentou o Santa Cruz e colocou até uma bola na trave também, já no primeiro tempo, com uma saída do João Ricardo. Mas o outro que eu vou citar é o Samuel, que para mim me chamou bem a atenção. Errou também durante a partida, mas era um jogador que eu queria ver. É um jogador muito elogiado internamente. O próprio presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, sempre gosta de citar: esse garoto vai dar muito o que falar. Ele tem 21 anos, boa qualidade de passe, ainda não é um jogador, claro, não é um jogador de extrema qualidade, mas é um jogador que enxerga muito bem o jogo. Tem um bom passe, fez boas inversões, algumas jogadas pelo lado direito com o Dudu. Ele buscou muito bem fazer essa bola longa. Às vezes demorava para soltar a bola, mas no geral é um jogador que dá para imaginar que não vai ser um desespero, que é o outro jogador que eu e o Lucas a gente falou aqui na live passada, Vitor Ricardo, por exemplo, né, que até foi para a Aparecidense lá de Goiás para jogar a Série C. Era um jogador totalmente sem personalidade. Eu acho que a palavra é essa, né? Tem jogador jovem, por exemplo, que é acanhado, e aí a gente vai ver agora, né, com os jogadores que viram da Copinha, se o Fortaleza foi eliminado do Santos, enfim, quando terminar a Copinha, alguns jogadores podem ficar ali como uma quinta, sexta opção, ali, a depender do contexto que o Fortaleza necessite. O Samuel me parece um jogador mais próximo. Aliás, para mim é um jogador já bem com um ritmo de um jogador profissional. É um jogador que tem atitude. Ele voltava. Teve muitas vezes, Celso, assim, isso é raro de encontrar. O jogador busca jogo, o jogador jovem buscando jogo. Não é um jogador omisso, que é, por exemplo, que o Hércules, que também entrou hoje no jogo, que ele também é esse jogador que está sempre se apresentando, está sempre tentando fazer, e aquela coisa, como é um jovem, vai acertar e vai errar. Então, eu acho que no processo ele pode ser também um jogador utilizado, embora, e aí para fechar, o Fortaleza ainda está no mercado atrás de um meio campo, né? Já que o Bernard acabou rompendo lá o contrato, né? Enfim, o que o Fortaleza pagou acabou sendo devolvido, e aí agora está em busca no mercado de não só de um meia, né? Tem mais outros nomes também, porque tem a questão de um zagueiro, que o próprio Marcelo Paes falou, e pode ser que mais um atacante, já que o Moisés vai ficar aí uns 3 meses de molho, né? Porque teve essa fratura aí no quinto metatarso lá, que é o
ou mesmo do Neymar. E aí eu acho que Fortaleza... Eu até, se eu fosse Fortaleza, eu iria no mercado, atrás de um atacante não tão caro. Estão dizendo até do Breno Lopes, mas o Papelim, até na Rádio Assunção hoje, mencionou que o Palmeiras, no caso o Abel Ferreira, conta com o Breno Lopes, pelo menos para esse começo de temporada. Mas alguns dizem que ele está até próximo de fechar com Fortaleza. A gente vai saber nos próximos dias se o Breno Lopes está ou não próximo de fechar com Fortaleza. E você vai ficar sabendo de tudo sobre essa negociação, sabe onde? No portal NE45. É isso aí, velho.